E a Starlink é representada na Anatel pelo advogado Tomás Schweller Paiva, filho do comandante do Exército, general Tomás Paiva. É o advogado quem assina uma carta enviada nesta terça-feira à agência estatal, dizendo que a Starlink realizou o bloqueio do X determinado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O documento foi divulgado pelo site Metrópolis. A Starlink pertence ao empresário Elon Musk, que também é dono do X. Schweller Paiva é sócio da Demarest Advogados desde fevereiro de 2022. Ele tem atuação na área de infraestrutura do escritório, com foco no setor de telecomunicações, mídia e também tecnologia. Silvio, ontem nós trouxemos essa informação que a Starlink teria recuado, voltado atrás aí na decisão e decidiu acatar a ordem do ministro Alexandre de Moraes de bloquear a rede X. O Piotr até tinha feito uma observação, isso me cheira, né? Tem cheiro de acordo entre advogados, e agora a gente exibe então na tela que o advogado, que é o filho do general do Exército, Tomás Paiva, é quem assinou essa carta enviada à Anatel, dizendo então que a Starlink faria o bloqueio também da rede X. A gente exibe aí na tela, inclusive com a assinatura do advogado. Esse documento é de ontem, 3 de setembro, Silvio. Paula, se foi de fato estratégia, nós só saberemos mais para frente, como você bem lembrou no comentário do Piotr de ontem. Mas temos aqui dois pontos importantes. O primeiro, a preocupação do Exército, e isso precisa ser pontuado. Não é a primeira vez que o Exército se manifesta. Foram duas manifestações. Nesse caso é o filho dele, que é advogado que é ligado à empresa. Mas o Exército se manifestou, as Forças Armadas, duas vezes em relação à preocupação com o bloqueio de satélites. Por quê? A Capitania dos Portos, a Anatel, e aí estamos falando de agências reguladoras, a Amazônia, ou seja, há uma preocupação muito grande do ponto de vista da defesa, do ponto de vista da segurança nacional, do bom funcionamento de instituições. Eu acho que esse é um ponto central nessa hora. Eu queria só fazer um breve comentário aqui em relação a Times Square. De novo, estamos lá num dos corações financeiros do planeta, num dos lugares mais vistos, né, do mundo, e não de uma forma muito positiva. E eu pergunto, como será que investidores, como será que empresas de novas tecnologias, startups, como será que o mercado de tecnologia está assistindo tudo isso? Será que eles avaliam que o Brasil é um mercado seguro? Que o Brasil, hoje, é um lugar interessante do ponto de vista de segurança jurídica para apostar, para colocar dinheiro, para buscar novos mercados? Porque, afinal de contas, o Twitter X aqui tem 21 milhões de usuários. É um dos principais países do mundo. E numa canetada, ele foi suspenso. O que não pode acontecer com outras redes, com outras plataformas. Então, eu acho que esse é o cálculo, eu acho que essa é a conta de quem está olhando de fora para o Brasil, sobretudo nos Estados Unidos, em alguns países da Europa ou até mesmo na Ásia. Piotr, deixa eu voltar para você, que você tinha levantado essa questão ontem em relação ao recuo da Starlink. Agora a gente traz essa informação de que o advogado da empresa do Elon Musk é filho do comandante do Exército, Tomás Paiva. E agora a leitura que seria esse recuo, uma estratégia da empresa, um acordo entre a Anatel e os advogados da Starlink? É difícil afirmar, e claro, não dá para fazê-lo, que o comandante do Exército teria dito ao filho dele qualquer coisa. Mas o filho dele também está informado. Ele sabe que o Exército depende hoje da Starlink, e tudo bem depender do serviço de uma empresa internacional que tem o melhor serviço de latência e oferta de internet em lugares remotos. E a Amazônia é um lugar remoto onde a presença do Exército é a única razão dela estar lá, né? Ou seja, então, isso está muito claro. Eu continuo com a tese de que é um gesto de um lado. Esperar que o Supremo fosse fazer esse gesto, até por uma questão de o discurso da soberania, de não sei o quê, seria quase impossível imaginar. Mas esse gesto, de novo, eu vou insistir, é um gesto pedindo ao Supremo para voltar, de novo, para usar uma expressão maior, às 4 linhas da Constituição.
recursos não são analisados no Supremo Tribunal Federal. Nós já cansamos de dizer aqui, por várias vezes, advogados que não tinham acesso aos autos. Neste caso, especificamente, é o próprio ministro Moraes que vai analisar o recurso e vai analisar com que ímpeto, com que âmago, né? O que ele vai olhar para esses recursos todos, como ele vai olhar para esses recursos todos. Isso está muito claro. Agora, voltando ao ponto que o Silvio fez menção, os investidores do mundo estão olhando para o Brasil porque, diferentemente dos anos 80, em que a gente estava saindo de uma ditadura, a economia brasileira estava com um problema todo, o Brasil não tinha sequer uma parcela do tamanho da importância que tem hoje para o planeta. Hoje nós somos um país que, por exemplo, tem a Embraer, que tem a Petrobras, mas que tem um agronegócio que alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, 200 milhões aqui no Brasil e outros 800 ao redor do mundo. Ou seja, tem muita gente que tem negócio com o Brasil aqui ou com empresas que atuam aqui. E quando você cria esse ambiente de insegurança jurídica desse tamanho, preocupa o planeta inteiro. Ou seja, o VPN-se vai ser entendido e vai ser visto por muita gente. Não passa batida porque são 20 e poucos segundos que vai ficar exibido lá em Times Square. Muito pelo contrário. E isso é bom, porque, obviamente, se a gente fosse menos importante, seríamos como a Venezuela ou a Coreia do Norte. Bom, deixa virar uma ditadura, porque é assim que o mundo está olhando para a Venezuela. Os europeus deram as costas para a Venezuela. Os americanos estão agindo muito pouco, até muito em função pelo governo Biden. Não seria assim, provavelmente, com o governo Trump. E o próprio Brasil, né, dada a ideologia do governo Lula, também não está fazendo e não fez nada do que poderia ter feito. O Silvio lembra toda hora aqui da reunião da OEA, um voto do Brasil ali teria mudado a história da OEA em relação àquela declaração, que não foi aprovada porque o Brasil não votou a favor, condenando, obviamente, os atos da Venezuela. O que nós estamos vivendo no Brasil agora, a importância econômica que o Brasil conseguiu com democracia, é que hoje nos separa um pouco de países que estão sendo simplesmente esquecidos pelo planeta. O VPN vai ser entendido no mundo inteiro e por muita gente importante, e isso é bom, felizmente.